Eu sempre achei que a piada do Sr. Sirigueijo era só isso. O velho caranguejo mão de vaca, obcecado por moedas, que fica maluco por cada centavo gasto. A gente cresceu rindo disso, virou meme, virou aquele tipo de personagem que a gente acha engraçado justamente porque o exagero é tão absurdo que nem parece real. Mas aí um dia eu parei e comecei a fazer as contas. E cara, quando você começa a somar, uma coisa muito estranha acontece. A piada some e sobra um número. Um número tão grande, tão obsceno, tão fora da realidade de qualquer trabalhador honesto que a comédia vira um crime. Porque o Sr. Sirigueijo não é um avarento engraçadinho. Ele é um criminoso com uma rede de lanchonetes. E o Bob Esponja, esse cara que a gente ama, que sorri todos os dias indo trabalhar, que toma café cantando, é uma das maiores vítimas do roubo salarial da história da televisão animada. E o pior é que ele não sabe disso. Ou sabe e não liga. Se eu te dissesse que existe um funcionário trabalhando 82 horas por semana por mais de 2 décadas em condições insalubres, sem férias, sem descanso, sem proteção trabalhista, recebendo literalmente um níquel por dia, às vezes nada, ou por mais absurdo que seja, paga para trabalhar, você acharia que isso é escravidão moderna? E estaria certo. Mas, como a gente tá falando de desenho aqui, como o personagem é amarelo e quadrado, a gente deixa passar batido, a gente ri junto e o Sr. Sirigueijo continua contando dinheiro. Hoje eu quero desmontar isso, porque quando você junta todas as evidências que a série deixou espalhada ao longo de mais de 20 anos, uma conclusão inevitável aparece. O Siri Cascudo nunca foi um restaurante, o Siri Cascudo é uma engrenagem, e o Bob Esponja não é o funcionário, ele é o combustível. Mas antes de chegar no número final, que eu prometo, ele é absurdo, a gente precisa começar pelo documento mais incriminador de toda a série. A confissão literal do próprio Sirigueijo, dito na frente das câmeras, sem que ninguém percebesse o que aquilo significava. Existe um episódio em que o Sr. Sirigueijo faz contas, literalmente. Ele pega o papel, caneta, senta na mesa e decide que precisa demitir alguém para economizar. O alvo da vez é o Bob, e quando ele justifica a decisão, solta uma frase que deveria ter quebrado a internet inteira. Ele estava o demitindo porque economizaria um níquel inteiro cortando o salário dele. Um níquel, que é nada mais do que 5 centavos de dólar. Agora, segura essa informação com calma, tá? Porque a gente não vai deixar ela isolada aqui. Ela é o alicerce de tudo. 5 centavos por dia para o melhor cozinheiro de hambúrgueres da Fenda do Biquíni. Um cara com habilidades culinárias reconhecidas em toda a costa, porque lembre-se bem, né? A Fenda do Biquíni fica geograficamente perto do Havaí, e isso é canônico. Se você aplicar o salário mínimo real do Havaí sobre as horas que ele trabalha, o Bob Esponja deveria estar recebendo algo em torno de 14 dólares por hora. Porém, ele recebe menos de 1 centavo por hora. A diferença é tão gigante que não faz nem sentido chamar isso de salário baixo. Isso aqui é outra coisa, não dá nem pra colocar em palavras. E o Lula Molusco, por outro lado, pelo que a série sugere, recebe algo em torno de um salário mínimo e nada mais. Os dois funcionários principais de uma rede de lanchonete das mais lucrativas do oceano não ganham nem perto do que merecem. Mas é aqui que vem o detalhe que me tirou o sono. Porque só isso já seria escandaloso o suficiente. Só um níquel por dia já justificaria uma investigação. Mas em outro episódio, a série revela uma coisa que muda completamente a escala do problema. Num dia qualquer, o Sr. Sirigueijo encontra o que ele achava ser 1 centavo caído no chão. Ele entra em colapso emocional só por não ter pegado primeiro. A obsessão por aquele centavo dominou o episódio inteiro. Ele persegue, ameaça, manipula, tudo por um único centavo. E quando finalmente descobre a verdade, a peça revelada não é 1 centavo, é uma nota de 500 dólares. E a reação dele é normal. Comenta que não combina com a coleção e segue a vida. Para o Bob Esponja, aquela nota representa simplesmente 33 anos de trabalho. Uma vida inteira de hambúrgueres grelhados caindo casualmente do bolso do chefe como se fosse um lenço de papel. E essa é a imagem que define o relacionamento econômico entre os dois. Porque para um é 1 centavo perdido, para o outro é uma vida inteira de trabalho. Mas a gente ainda tá só no começo, tá? Porque pagar mal é uma coisa. Pagar mal e ainda extrair mais do funcionário, isso aqui é bizarro, né? E o Sr. Sirigueijo é especialista nisso. Tem um episódio que ele decide do nada que o Siri Cascudo vai funcionar 24 horas por dia. Isso, claro, sem aumento, sem hora extra e sem plano. Ele simplesmente informa os funcionários no final do expediente que agora o turno é contínuo e vai embora. Ele literalmente vai embora enquanto os dois ficam presos no restaurante durante a noite. E pra piorar, ele solta uma frase que é bizarro. Os dois iriam ficar ali, mas ele não, porque ele tem uma vida, não poderia ficar gastando tempo ali. Pensa no cinismo disso. Ele tem uma vida, enquanto seus funcionários aparentemente não. Durante esse turno noturno, Bob Esponja e o Lula Molusco passam pelo que pode ser classificado em qualquer clínica ao redor do mundo como um episódio psicótico coletivo. Eles começam a alucinar, a contar histórias de fantasma, a ver coisas que não existem, e isso não é exagero cômico. Isso é exatamente o que acontece com trabalhadores privados de descanso em turnos prolongados. A série está literalmente retratando os sintomas clínicos da exaustão extrema e transformando em piada para aliviar a consciência de quem assiste.
Para aquele turno único de 24 horas, aplicando o salário mínimo real, os dois deveriam ter recebido algo em torno de $670. E o que eles receberam, no final das contas, foi só 2 níquel, um para cada, o mesmo salário. E esse aqui é só um ensaio, tá? Porque em outro episódio, esse grande siriguejo safado leva esse modelo para um nível que beira o criminoso. Ele mantém o siricascudo aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 43 dias seguidos. 43 dias sem parar. Nesse período, o Lula Molusco desenvolve olheiras que têm olheiras próprias. O Bob Esponja, por algum motivo biologicamente inexplicável, aguenta mais, mas começa a desenvolver uma fobia do próprio hambúrguer que ele cozinha. O cara que ama aquele sanduíche acima de qualquer coisa no mundo passa a ter ataques de pânico só de olhar para um. E isso aqui não é só exploração trabalhista, isso aqui é um dano psicológico profundo. E o Sr. Sirigueijo não só permite, como incentiva, porque ele precisa dos 10 mil hambúrgueres de um novo pedido que estava sendo feito. Aplicando o salário real que eles deveriam ter recebido nesses 43 dias, o valor devido a cada um ultrapassaria os $14 mil. Só que eles receberam o mesmo de sempre. E quando você soma tudo, no único episódio, o Sr. Sirigueijo embolsou quase $29 mil que pertenciam legalmente aos funcionários. E aqui a coisa começa a ficar estranha, porque se fosse só isso, novamente, seria só um empresário ganancioso? Talvez, bizarro, mas, Entretanto, o nosso Sirigueijo vai além, ele cria sistemas. A gente já comentou isso em outro vídeo, mas tem um episódio que é revelado que, pelo menos por um período, o Sr. Sirigueijo não pagava seus funcionários com dinheiro real, ele pagava com uma moeda falsa, uma espécie de dólar personalizado impresso por ele, válido apenas em transações que ele controlava. Isso na vida real tem um nome técnico, chama-se Truck System. Foi um esquema muito usado por empresas nos séculos 18 e 19 para prender os trabalhadores no ciclo de dependência econômica. Você paga o funcionário com um vale que só vale nas lojas da empresa, vendendo o produto mais caro, fazendo o cara nunca sair do buraco. E eu não preciso nem comentar, Isso aqui é considerado crime em praticamente todo lugar civilizado hoje em dia. Mas na grande fenda do biquíni, o Sr. Sirigueijo faz isso, descaradamente. Entretanto, o mais absurdo ainda nem chegou, tá? Porque tem um episódio em que Patrick é contratado. E conversando com Bob Esponja, a verdade vem à tona. Quando Bob Esponja começou a trabalhar no Siricascudo, ele não recebia para trabalhar. Ele pagava para trabalhar. $100 por hora. Para ter o privilégio de cozinhar hambúrgueres pro chefe. Para quem não tá acompanhando matematicamente aqui, deixa eu explicar o tamanho desse absurdo. Bob Esponja trabalha 82 horas por semana. Se ele pagou $100 por hora durante os 3 primeiros meses, que é o que a série sugere ser o período de experiência, isso significa que ele desembolsou nada mais, nada menos do que mais de $106 mil só pelo direito de começar a trabalhar. $106 mil do próprio bolso para um chefe multimilionário. Só que calma. Se você achou que isso aqui era o teto de tudo, eu preciso te contar um outro episódio. Um em que o Sr. Sirigueijo descobre que os lucros caíram em $3 no único dia e entra em pânico total. Ele começa a circular pelo restaurante cobrando os funcionários por qualquer coisa. Respirar, amarrar sapatos, cada microação, cada pensamento, tudo, qualquer coisa viraria uma taxa. Lula Molusco incentiva Bob Esponja a fazer uma greve, acontecem muitas coisas, eles perdem dinheiro, e no final do episódio, por acidente, eles dois acabam destruindo o Siricascudo inteiro, o que leva o Sr. Sirigueijo a condená-los a trabalhar de graça pra sempre, literalmente até pagar o prejuízo. E sabe qual é a reação do Bob Esponja a essa sentença de trabalho escravo vitalício? Ele comemora, tá? Ele fica bem feliz. Agora a gente começa a chegar fundo nessa coisa, porque quando você soma tudo, o níquel por dia, 43 dias de turno contínuo, o dinheiro falso, ele pagar para trabalhar por 3 meses, as multas por respirar, pelo Siricascudo ser destruído, mês onde os pagamentos foram cancelados por mau humor do chefe, as décadas de carreira, o sistema inteiro rodando desde 1999, o número final beira os $12 milhões. Eu sei, você vai estar pensando agora, cara, quase 12 milhões? De onde saiu esse número? Mas calma, porque eu fiz a conta, tá? Linha por linha. Vamos começar pelo básico aqui. Aplicando o salário mínimo real do Havaí, Bob Esponja deveria ganhar em média ali $14 por hora. Ele trabalha 82 horas por semana, já foi dito, há pelo menos 26 anos, já que ele entrou em 99. Só nesse breve período aí de 26 anos, ele deveria ter recebido $1.552.000. Entretanto, se o Bob recebeu exatamente um níquel por dia de trabalho, ele recebeu apenas $475,50. Só que, claro, a gente já viu pagamentos onde o Sr. Sirigueijo entrega um bolo de notas para ele. Então, não foram todos os meses nesse valor. Agora, somando os crimes pontuais, os 43 dias seguidos do medo do hambúrguer de Siri são simplesmente $14.477,50 roubados em um único episódio.
A taxa de entrada, quando Bob revela para Patrick que pagava $100 por hora para trabalhar lá, mais $106 mil do bolso dele. Aí soma isso também, dinheiro falso que ele recebeu por um bom tempo, soma o pagamento cancelado por mau humor, já dá um número absurdo. Mas aí chega o episódio Lula em greve, e aqui a coisa explode, porque no final do episódio, Bob Esponja destrói o Siri Cascudo por acidente, e o prejuízo estimado aqui é de $389.600. O Sr. Sirigueijo condenou os dois a trabalhar de graça até quitar a dívida. Pelo salário mínimo real, isso seria algo em torno de 15 anos de trabalho, mas como o Sr. Sirigueijo não paga um salário mínimo, ele paga um níquel por dia, a gente faz a conta em outro ritmo. Bob Esponja teria que trabalhar simplesmente 21.347 anos sem parar para quitar sua dívida. Mesmo dividindo com o Lula, sobrariam 10.673 anos para cada um. Só que, obviamente, ninguém vive 21 mil anos ou 10 mil anos. E olha o detalhe aqui importante, porque de acordo com a carteira de motorista que aparece na própria série, Bob Esponja completaria 40 anos esse ano. Então, aplicando o salário justo que ele deveria receber sobre tudo que ele consegue trabalhar dentro dos 200 anos de vida útil dele ainda, esse episódio sozinho representa $9.551.000. E aí a gente consegue chegar no número perto ali do final. Empilhando tudo, somando crime por crime, o total final que o Sr. Sirigueijo roubou do Bob não é menor do que $11.223.000. Esse é o tamanho do buraco que ele tá enfiado. Esse é o tanto que o Sr. Sirigueijo embolsou em cima de um único funcionário que nunca questionou nada. E o pior não é nem o número. O pior é que o Bob Esponja não sabe. Ele acorda todo dia cantando, corre pro Siri Cascudo sorrindo, ele chama o chefe dele de Sr. Sirigueijo como se fosse um pai, ele enquadrou na parede o primeiro dólar que ganhou, sem perceber que aquele único dólar custou a ele uma vida inteira de salário roubado.